Nesta aula, nós vamos examinar aspectos referentes aos controles principais atuantes sobre a mesodiagênese clástica e parte dos processos característicos da mesodiagênese de arenitos e conglomerados, compactação, quartzo e feldspatos. O principal controle atuante na mesodiagênese durante o soterramento das rochas clásticas são, então, relativos à temperatura. Nós temos a temperatura atuando através do gradiente geotérmico, que é a função basicamente do ambiente tectônico das bacias. Rifts, por exemplo, desenvolvidos sob crosta bastante afinada, atenuada, vão ter um alto fluxo térmico, enquanto bacias intracatônicas têm um baixo fluxo térmico. Quanto mais acentuado o gradiente geotérmico, mais rapidamente a temperatura aumenta com a profundidade. Bacias relacionadas a sistemas arco-fossa têm magmatismo, produzindo fontes locais de calor e gradientes laterais, então, térmicos. Outros fatores importantes de atuação da temperatura são a condutividade térmica das litologias, que de maneira geral aumenta com a diminuição da porosidade, então rochas mais porosas têm menos condutividade, lutitos, por exemplo, são isolantes térmicos. Enquanto isso, evaporitos são grandes condutores de calor porque não têm porosidade. De maneira geral, então, a condutividade aumenta com a profundidade para diferentes tipos de rocha, mas varia bastante de acordo com a litologia. E os efeitos da temperatura são o controle termodinâmico sobre o equilíbrio das reações diagenéticas, quais reações vão ser favorecidas, quais minerais vão se tornar instáveis, enquanto outros vão ser estabilizados, e um controle cinético sobre as taxas e a energia de ativação das reações diagenéticas. Nós vemos aqui um exemplo de gradientes laterais de temperatura dentro da bacia retroarco de Java, na Indonésia. O arco magmático corresponde aqui à ilha de Java e proximidades. E nós temos então diversas anomalias locais de temperatura relacionadas a câmaras magmáticas e um gradiente lateral marcante de aumento de temperatura em direção ao arco para essa profundidade onde foi medida as temperaturas. Outra influência importante da temperatura se dá sobre a matéria orgânica. Nós temos então a evolução da matéria orgânica, principalmente nos lutitos associados aos arenitos, que vai ser então função da temperatura, é claro, mas também do tempo de exposição, da quantidade e do tipo de matéria orgânica, se continental vai ter mais oxigênio, ou marinha menos oxigênio. E a evolução da matéria orgânica vai poder gerar inclusive solventes, como CO2 e ácidos orgânicos, que podem gerar porosidade nos arenitos, dissolver materiais já nos próprios lutitos, mas também gerar porosidade secundária nos arenitos, e seguido, então, depois dessa geração de solventes, com a geração de hidrocarbonetos, óleo e gás natural. Além da liberação de solventes e depois de hidrocarbonetos, os lutitos também liberam água e íons para precipitar como uma série de minerais nos arenitos associados, e hidrocarbonetos, é claro. Carbonatos e vaporitos vão liberar grande quantidade de íons que vão, então, poder ser precipitados como minerais durante a diagênese, soterramento dos arenitos e conglomerados. Outro fator importante de controle durante a mesodiagênese é o fluxo de fluidos. Existem 4 regimes diferentes de circulação dos fluidos em sua superfície, nas bacias sedimentares. Esses regimes vão então variar de acordo com a situação geográfica e geológica da bacia. Nós podemos ter um predomínio de mais de um desses regimes em relação aos outros. O regime meteórico é característico, então, claro, de bacias continentais ou marginais. Durante a eodiagênese, principalmente, atua em sistemas continentais, ou então durante a telodiagênese, através da infiltração de água meteórica através de discordâncias ou falhas. A intensidade do fluxo meteórico vai ser função da comunicação dos corpos com porosidade ou das fraturas e outros condutos, do gradiente hidráulico dado por áreas mais elevadas de recarga, capaz então de permitir infiltração profunda em alguns lugares de água meteórica nas bacias. Bacias que têm
montanhas, ao longo da sua margem pode ter bastante mais, então, regime meteórico, e do clima, é claro que você tem de ter clima mais úmido para ter mais disponibilidade de água meteórica. O regime marinho é caracterizado por grande extensão, mas uma pequena profundidade, desde que não existe, nesse caso, um gradiente hidráulico capaz de permitir uma infiltração mais profunda da água do mar. Vai afetar tipicamente toda a extensão de deposição marinha das bacias, mas sempre com uma pequena penetração. O terceiro regime de circulação de fluidos é o regime compactacional, que era caracterizado pela expulsão de água por compactação, principalmente dos lutitos. Aquela água aprisionada durante a deposição das lamas, então, a água conata, nativa junto, então, com os lutitos, é expulsa através da compactação, gerando-se um fluxo relativo ascendente. O regime compactacional é limitado, claro, pelo volume de água conata, de água deposicional, e pela história de soterramento. E, finalmente, em profundidade maior, nós temos um regime termobárico, de termos, temperatura, baros, pressão, na qual a água é liberada por reações de desidratação dos minerais, principalmente as argilas, aquelas argilas mectíticas têm bastante água, então que pode ser liberada, gerando-se soluções ricas em íons, que pode gerar cimentação, e também carregando solventes, que podem promover dissolução, e finalmente carregando os hidrocarbonetos. Esquematicamente, nós vemos aqui a distribuição do regime meteórico, que vai ser função então de um gradiente hidráulico de comunicação para que haja uma penetração mais profunda. Um regime marinho, que pode ser bastante extenso, mas não tem penetração profunda. Um regime compactacional, com fluxo relativo ascendente, gerado então pela compactação das litologias, particularmente dos lutitos. E um regime termobárico, em maior profundidade, no qual o fluxo é bastante lento na matriz da rocha, mas limitado, ou concentrado às fraturas e falhas, onde você pode ter um fluxo mais ativo, e onde você pode ter também, em alguns casos, convecção térmica através do aquecimento dos fluidos, que diminui a densidade, então, e entra em convecção, podendo ser recirculados. Outro fator de controle importante durante a mesodiagênese clássica é a composição mineral. A composição letrítica, que é a função da proveniência, como nós vimos, e de mudanças no transporte de posição na eodiagênese, vai condicionar a intensidade de destruição da porosidade, a rapidez e a intensidade de destruição da porosidade. Então, nós vemos aqui que arenitos quartzosos tipicamente têm uma taxa de redução da porosidade com a profundidade mais lenta do que arenitos feldspáticos e líticos, que sofrem processos de redução, como compactação e cimentação, mais intensamente, tipicamente com a profundidade. A compactação é o principal processo de redução da porosidade nas rochas clásticas, e ela é produto basicamente de aumento da pressão com o soterramento, durante então o soterramento crescente. Ela vai se refletir numa redução do volume total da rocha, e particularmente de volume da porosidade, e com aumento da densidade da rocha. Metade da porosidade original, que corresponde no máximo aos 35-40%, é normalmente perdida com a compactação nos primeiros 1,5 km de profundidade. Nós temos diversos processos diferentes de compactação mecânica ou química. Nós temos processos por rearranjo, por deformação, fraturamento, e processos por dissolução por pressão. Vamos olhar isso em detalhe. O rearranjo é o processo principal de compactação mecânica ou física. Nós temos também processos importantes de deformação, e dependendo da composição das partículas, vamos ter mais perda de porosidade por deformação do que por rearranjo. Pelo simples rearranjo dos grãos, é possível reduzir esferas, considerando-se assim um análogo para os grãos, do empacotamento cúbico mais frouxo possível, de 40 e tantos por cento, para empacotamento romboédrico, de 20 e tantos por cento. Então, metade da porosidade pode ser reduzida potencialmente por rearranjo.
O rearranjo é mais eficiente e mais rápido em sedimentos mais grossos e mais arredondados, que compactam mais nos primeiros 1000 metros de profundidade. O fraturamento atinge grãos rígidos, como quartzo, feldspatos, principalmente esses devido às clivagens, e outros grãos rígidos, que podem ser então fraturados na compactação. O fraturamento por compactação é normalmente limitado a uns poucos grãos, principalmente aqueles grãos maiores com clivagens e maclas, ou grãos previamente estressados, como também os bioclastos alongados. Ou então ocorre segregado ao longo de zonas de rápida concentração de esforços, faixas de fraturamento ou de falhamento. Aqui nós vemos grãos de quartzo e feldspatos muito fraturados, numa dessas faixas de concentração de esforços. Já a deformação elástica é um processo, então, característico de todos os minerais. Todos os minerais têm algum grau de elasticidade. As rochas são elásticas e podem, então, deformar e recuperar parte da sua deformação, inclusive. Mas alguns minerais são bastante mais elásticos. As micas, particularmente, são muito deformadas por deformação elástica na compactação, como também os fragmentos micáceos de origem metamórfica. Rochas profundamente soterradas podem descompactar elasticamente quando trazidas de volta para a superfície, desenvolvendo poros de alívio lamelares entre grãos ou entre cristais. Nós vemos aqui o arenito rico em lamelas de micas deformadas elasticamente entre os grãos. Micas deformam bastante. E nós temos também deformação plástica, com grãos dúcteis, macios, que se amoldam, fluem para os espaços intersticiais. Que tipo de grãos são esses? Nós temos intraclastos lamosos, intraclastos argilosos, né? Fragmentos de lutitos, rochas metamórficas de baixo grau, como filitos, ardósias, rochas vulcânicas muito alteradas, grãos de feldspatos e outros minerais muito alterados, argilas. Esses materiais podem ser compactados, inclusive, de forma a serem injetados no espaço entre os grãos, formando o que a gente chama de pseudomatriz, ou matriz de compactação. Então, pseudomatriz é formada por material intersticial produzido pela compactação de grãos dúcteis intensamente deformados, injetados no espaço intersticial. A pseudomatriz é caracterizada por uma heterogeneidade na composição, diversos grãos diferentes, pela heterogeneidade na textura, com texturas internas diferentes, e na distribuição. Então, nós vamos ter tipicamente um empacotamento heterogêneo na rocha, que tem pseudomatriz. Arenitos e conglomerados líticos ou intraclásticos, com mais de 20% de grãos dúcteis desses tipos, tipicamente perdem toda a sua porosidade primária apenas pela compactação mecânica. Muitas das rochas chamadas antigamente de grauwacks, greywacks, são rochas com essa origem, não tem matriz no sentido estrito. Vemos aqui uma rocha com composição metamórfica, fragmentos metamórficos muito deformados pela compactação, perda total da porosidade através da compactação desses fragmentos, é o que nós chamamos tipicamente de colapso do arcabouço. Aqui nós vemos intraclastos lamosos, distribuídos entre os grãos agora, pelo efeito da compactação, formando pseudomatriz. Nós temos então intraclastos parcialmente deformados e a pseudomatriz, vinda da extrema deformação e injeção desses materiais entre os grãos. Observem a heterogeneidade de empacotamento característica. Já a compactação química, ou dissolução-pressão, é um processo totalmente distinto de compactação. Ela funciona basicamente com base no princípio de que diz que a pressão dirigida aumenta a solubilidade dos minerais e outros sólidos cristalinos. A concentração de esforço nos contatos entre os grãos, portanto, pode promover a dissolução dos grãos. A compactação química é mais intensa para arenitos finos, com grãos mais angulosos e contendo argila, a partir de 1 km de profundidade. Nas rochas carbonáticas e evaporíticas, ela é muito importante, passa a ser o principal processo de compactação muitas vezes, porque esses minerais são mais solúveis. Tipicamente nos arenitos, a compactação química se restringe aos contatos intergranulares, que passam então de contatos pontuais para contatos longos, para contatos concavconvexos e finalmente para contatos suturados, com aumento da intensidade de compactação. Ou também pode se concentrar ao longo de superfícies suturadas, de dissolução por pressão da rocha, chamadas estilolitos,
que tem tipicamente concentrações residuais de argilas, óxidos, sulfetos, matéria orgânica e outros materiais menos solúveis. Nós vemos aqui contatos suturados e côncavo-convexos entre os grãos desse arenito, indicando então intensa compactação química. Nós temos tipicamente então a mudança dos tipos de contatos com o aumento do soterramento, aumento da compactação, com o aumento dos contatos côncavo-convexos suturados e o número de contatos aumentando também por grão. Então, o índice de contato aumentando. Aqui nós vemos estilolitos, então, superfícies suturadas, com concentração residual de materiais menos solúveis, nesse caso matéria orgânica e argilas, em aurenito, com intensa compactação química. Constituintes característicos da mesodiagênese. Crescimentos de quartzo, que aparecem na eudiagênese, principalmente na eudiagênese continental de clima seco, são os constituintes mais comuns na mesodiagênese também. Fontes de sílica para os crescimentos de quartzo mesogenéticos são a própria dissolução-pressão interanular ou estilolítica, como acabamos de ver, a dissolução e substituição de grãos de silicatos, particularmente de feldspatos, as reações de transformação dos argilominerais, se vocês se lembram, a reação de iritização das mectitas libera sílica, a dissolução de silt também nesses lutitos associados, e a alteração de materiais vulcânicos. As feições características dos crescimentos de quartzo mesogenéticos, que eles são também sintaxiais. A descontinuidade entre os grãos é dada por inclusões fluídas ou de argilas e óxidos eudiagenéticos, muitas vezes, mas se não houverem essas inclusões, nós não conseguimos ver onde terminam os grãos e onde começam os crescimentos. Apenas com o uso de catodoluminescência é possível se ver. Então. Na catodoluminescência, os crescimentos não luminescem, os grãos sim. Se você tiver, no entanto, cutículas espessas de argila, você pode impedir ou inibir a precipitação dos crescimentos. A influência dos crescimentos, eles podem estabilizar a fábrica e reduzir bastante a compactação, mesmo em pequenos volumes, mas em maiores volumes bloqueiam rapidamente a permeabilidade, mas menos a porosidade. Temos aqui um arenito com crescimentos de quartzo pós-compactação e alguma inclusão, então inclusões formando, então marcando a descontinuidade entre os grãos e os crescimentos. E aqui nós temos o arenito em que nós não temos essa descontinuidade marcada por inclusões entre grãos e crescimentos, apenas localmente, e não podemos então ver exatamente onde terminam os grãos e onde começam os crescimentos, mas em catodoluminescência é possível ver facilmente isso, porque os crescimentos luminescem muito menos do que os grãos. É possível, no entanto, sempre detectar a presença de crescimentos e detectar que eles são pré-compactação, porque nós temos contatos geométricos entre crescimentos. E se tivermos, então, esses contatos, né, nós vamos ter, então, a chance de mostrar que nesse arenito nós temos crescimentos de quartzo e que eles são provavelmente pré-compactação. Nós podemos ter crescimentos descontínuos, que a gente chama de projeções prismáticas, ou autogrowths. Geralmente, quando você tem parte da superfície dos grãos cobertos por materiais que não permitem o desenvolvimento dos crescimentos, você vai ter, então, esses autogrowths, projeções prismáticas, né, euédricas, tipicamente, de quartzo. Isso acontece bastante quando você tem a cobertura dos grãos por alguns materiais que inibem a formação dos crescimentos. A clorita, particularmente, é muito eficiente. Nós vemos, então, ela dificultando a formação de cristais grandes de quartzo. Foram pequenos cristais apenas, e essas projeções prismáticas descontínuas, quando você tem então a cobertura dos grãos de quartzo por franjas de clorito. Quando isso não ocorre, você pode ter uma cimentação completa dos poros, preenchimento total dos poros por crescimentos de quartzo. Na diagênese mais avançada, uma rocha como essa não tem nenhuma porosidade. Temos alguma ilita também em alguns lugares, né? Já os feldspatos também formam crescimentos na mesodiagênese, mas são normalmente menos abundantes que os de quartzo, mas também comuns. As fontes de sílica são as mesmas das fontes de quartzo,
As fontes de sódio e potássio, geralmente da dissolução e substituição de feldspatos detríticos e micas, e também de reações de transformação dos argilominerais nos lutitos. Parte também pode vir de evaporitos associados, bacias que têm evaporitos. A composição desses crescimentos é pura, sem solução sólida. Então, nós temos ou crescimentos de pura albita, 100% sódio, ou pura sanidina ou microclínio, 100% potássio, com alta pureza química e com retículo regular, que faz os crescimentos mais resistentes à dissolução, alteração ou substituição posteriores. Eles também são tipicamente epitaxiais porque têm uma estrutura cristalina ligeiramente diferente do que os grãos hospedeiros sobre os quais se desenvolveram. E são tipicamente formados juntos com os crescimentos de quartzo. A influência é similar à do quartzo, mas devido ao menor volume, tipicamente menos intensa sobre porosidade e permeabilidade. Outra forma de ocorrência importante dos feldspatos na mesodiagênese é a albitização, que é relacionada tipicamente com a ação de soluções com alta atividade de sódio, vinda muitas vezes da dissolução de evaporitos ou da transformação de esmectitos nos lutitos. O sódio não tem outro mineral para se concentrar na mesodiagênese, a não ser a albita. Apenas em concentrações extremas você vai poder precipitar a alita, o que é muito raro. A albita, então, tipicamente substitui os feldspatos detríticos. Os plagioclaros são substituídos por agregados de cristais com máculas interrompidas e os feldspatos potássicos por agregados comumente sem máculas e turvos devido a muitas inclusões fluídas. A albita também pode aparecer preenchendo poros intragranulares em feldspatos solvidos, que a gente chama de ingrowths, e como cristais prismáticos isolados ou discretos nos espaços porosos, ou também formando agregados paralelos com paliçadas nos poros intergranulares. Nós vemos aqui um grão com um crescimento de albita, sobre feldspatos albitizados, aqui também. Outro exemplo aqui com um autogrou prismático crescendo sobre esse grão albitizado. Os grãos estão muito albitizados, porque é possível se verificar as máculas bastante descontínuas. E podemos ter também cristais prismáticos de albita formados nos poros, com paliçadas sobre os grãos ou soltos, de forma discreta. A leitura indicada para esses conteúdos vem então no artigo do Worthing e Burley, Centro da Gênesis, e nós vamos ver exemplos então desses processos da mesodiagênese clássica na nossa aula prática correspondente. Obrigado.